Os 2 dias mais importantes da tua vida são o dia em que nasceste e o dia em que descobres porquê. O segredo para avançar é começar. Nunca discutas com pessoas estúpidas. Elas arrastam-te até ao nível delas e depois vencem-te com a experiência. Preocupar-se é como pagar uma dívida que não se tem. O homem que não lê não tem vantagem sobre o homem que não sabe ler. Se disseres a verdade, não tens de te lembrar de nada. Afasta-te das pessoas que tentam menosprezar as tuas ambições. As pessoas pequenas fazem sempre isso, mas as realmente grandes fazem-nos sentir que também nós podemos ser grandes. Toda a gente é uma lua e tem um lado negro que nunca mostra a ninguém. Nunca deixes que alguém seja a tua prioridade enquanto te deixas ser a sua opção. Sempre que te encontrares do lado da maioria, é altura de parar e refletir. A bondade é uma linguagem que os surdos ouvem e os cegos veem. A realidade pode ser vencida com imaginação suficiente. O medo da morte decorre do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer altura. Sanidade e felicidade são uma combinação impossível. Escreve o que sabes. A raiva é um ácido que pode fazer mais mal ao recipiente em que está guardado do que a qualquer coisa sobre a qual é derramado. Se votar fizesse alguma diferença, não nos deixavam fazê-lo. Para obter o valor total da alegria, é preciso ter alguém com quem a dividir. Ir para o céu pelo clima e para o inferno pela empresa. Nunca digas a verdade a pessoas que não a mereçam. E melhoria contínua é melhor do que a perfeição adiada. Se não lês o jornal, estás desinformado. Se lês o jornal, estás mal informado. Nunca deixei que a minha escolaridade interferisse com a minha educação. Não andes por aí a dizer que o mundo te deve a vida. O mundo não te deve nada. Ele estava cá primeiro. Viajar é fatal para o preconceito, o fanatismo e a estreiteza de espírito. E muitos dos nossos povos precisam muito disso por causa disso. Visões amplas, saudáveis e caridosas dos homens e das coisas não podem ser adquiridas vegetando num pequeno canto da terra durante toda a vida. Eu não temo a morte. Já tinha morrido há bilhões e bilhões de anos antes de ter nascido e não tinha sofrido o menor inconveniente com isso. Os livros são para pessoas que gostariam de estar noutro lugar. Uma mentira pode dar meia volta ao mundo enquanto a verdade está a calçar os sapatos. Não podes depender dos teus olhos quando a tua imaginação está fora de foco. Bons amigos, bons livros e uma consciência adormecida. Esta é a vida ideal. A vida é curta, quebre as regras, perdoe rapidamente, beije lentamente, ame verdadeiramente, ria incontrolavelmente e nunca se arrependa de nada que o tenha feito sorrir. Diga o nome do maior de todos os inventores, acidente.
Uma consciência tranquila é o sinal certo de uma má memória. É melhor merecer honras e não as ter do que tê-las e não as merecer. Vivi coisas terríveis na minha vida, algumas das quais aconteceram de facto. Explorar, sonhar, descobrir. Se a tua tarefa é comer um sapo, é melhor fazê-lo logo de manhã. E se a tua tarefa é comer 2 rãs, o melhor é comer primeiro a maior. Educação, o caminho da ignorância arrogante para a incerteza miserável. Quando pescarem o amor, isquem com o coração, não com o cérebro. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Um banqueiro é um tipo que te empresta o guarda-chuva quando o sol está a brilhar, mas que o quer de volta assim que começa a chover. Lealdade ao país sempre. Lealdade para com o governo quando este o merece. Deus criou a guerra para que os americanos aprendessem geografia. Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não ausência de medo. O segredo para avançar é começar. O segredo de começar é dividir as suas tarefas complexas e esmagadoras em pequenas tarefas manejáveis e começar na primeira. Escrever sem remuneração até que alguém se ofereça para pagar. Descobri que não há maneira mais segura de descobrir se gostas ou odeias as pessoas do que viajar com elas. Primeiro obtém os factos e depois podes distorcê-los tanto quanto quiseres. Numa boa sala de livros sentimos, de uma forma misteriosa, que estamos a absorver a sabedoria contida em todos os livros através da nossa pele, sem sequer os abrirmos. Cuidado ao ler livros sobre saúde. Podes morrer de um erro de impressão. Não é o que não sabemos que nos mete em sarilhos. É o que sabes de certeza que não é assim. As roupas fazem o homem. As pessoas nuas têm pouca ou nenhuma influência na sociedade. É melhor manter a boca fechada e parecer estúpido do que abri-la e tirar todas as dúvidas. Mas quem reza por Satanás? Quem, em 18 séculos, teve a humanidade comum de rezar pelo único pecador que mais precisava? Quando eu era um menino de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal suportava ter o velho por perto. Mas quando cheguei aos 21 anos, fiquei espantado com o quanto o velho tinha aprendido em 7 anos. A idade é uma questão de mente sobre a matéria. Se não te importas, não tem importância. A educação consiste principalmente naquilo que desaprendemos. Eles não sabiam que era impossível e fizeram-no. Deixar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Eu sei porque já o fiz milhares de vezes. Em primeiro lugar, Deus fez os idiotas. Isso foi para praticar. Depois fez as direções das escolas. Viajar é fatal para o preconceito, o fanatismo e a estreiteza de espírito. A história não se repete, mas rima. A melhor maneira de nos animarmos é tentar animar outra pessoa.
As boas decisões vêm da experiência. A experiência vem de tomar más decisões. O sucesso é uma viagem, não um destino. Requer esforço constante, vigilância e reavaliação. Só porque nos ensinam que algo está certo e toda a gente acredita que está certo, isso não faz com que esteja certo. O perdão é a fragrância que a violeta derrama sobre o calcanhar que a esmagou. O problema não está em morrer por um amigo, mas em encontrar um amigo pelo qual valha a pena morrer. Tudo o que precisas nesta vida é ignorância e confiança. Então, o sucesso é certo. Nunca deixes para amanhã o que pode ser feito depois de amanhã da mesma forma. Faça a coisa certa. Isso agradará a algumas pessoas e surpreenderá as outras. A diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa é a diferença entre um relâmpago e um insecto relâmpago. A raça humana tem uma arma realmente eficaz, que é o riso. A falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Não sonhes a tua vida, mas vive o teu sonho. O caráter de um homem pode ser aprendido pelos adjetivos que ele usa habitualmente na conversa. Vivamos de modo a que, quando morrermos, até o cangalheiro tenha pena. Qualquer emoção, se for sincera, é involuntária. Não há nada tão irritante como ter duas pessoas a falar quando estamos ocupados a interromper. No início de uma mudança, o patriota é um homem escasso e corajoso e odiado e desprezado. Quando a sua causa é bem-sucedida, os tímidos juntam-se a ele, pois então não custa nada ser patriota. Quando o zangado conta 4, quando muito zangado jura. De todos os animais, o homem é o único que é cruel, é o único que inflige dor pelo prazer de o fazer. Não te queixes de envelhecer, é um privilégio negado a muitos. Sou um homem velho e conheci muitos problemas, mas a maioria deles nunca aconteceu. As rugas devem apenas indicar onde os sorrisos estiveram. A vida não consiste principalmente, ou mesmo em grande parte, de factos ou acontecimentos. Consiste principalmente na tempestade de pensamentos que está sempre a fluir na nossa cabeça. Um cavalheiro é alguém que sabe tocar banjo e não o faz. O humor é a maior bênção da humanidade. A vida seria infinitamente mais feliz se pudéssemos nascer com 80 anos e gradualmente nos aproximarmos dos 18. A natureza não conhece indecências, o homem inventa-as. Nenhuma prova persuadirá um idiota. A verdade dói, mas o silêncio mata. Nunca houve uma vida desinteressante. Tal coisa é uma impossibilidade. Dentro do exterior mais aborrecido há um drama, uma comédia e uma tragédia. Coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Os factos são coisas teimosas, mas as estatísticas são maleáveis. Um livro de sucesso não é feito do que está nele, mas do que é deixado de fora.
Não lutes com porcos. Ambos ficam sujos e o porco gosta. É fácil fazer amigos, mas é difícil livrar-se deles. O homem que é pessimista antes dos 48 anos sabe demais. Se for optimista depois, sabe muito pouco. Suponha que você fosse um idiota e suponha que você fosse um membro do Congresso, mas eu me repito. Normalmente, levo 2 ou 3 dias a preparar um discurso de improviso. Os meus livros são água, os dos grandes gênios são vinho. Toda a gente bebe água. Respeita os teus superiores, se os tiveres. Dá a cada dia a oportunidade de se tornar o dia mais bonito da tua vida. Se os animais pudessem falar, o cão seria um sujeito desbocado e franco, mas o gato teria a rara graça de nunca dizer uma palavra a mais. Passei a maior parte da minha vida a preocupar-me com coisas que nunca aconteceram. Não fui ao seu funeral, mas enviei uma carta simpática a dizer que o aprovava. Parte do segredo do sucesso na vida é comer o que se gosta e deixar que a comida lute por dentro. Os seres humanos podem ser terrivelmente cruéis uns com os outros. Quando eu for rei, eles não terão apenas pão e abrigo, mas também ensinamentos dos livros, pois uma barriga cheia tem pouco valor quando a mente está faminta. A vida é curta, quebra as regras. De todas as coisas que perdi, a que mais sinto falta é a minha mente. Os dados são como o lixo. É melhor saberes o que vais fazer com eles antes de os recolheres. Os políticos e as fraudas devem ser mudados frequentemente e pela mesma razão. Sinergia, o bônus que se obtém quando as coisas funcionam em conjunto de forma harmoniosa. Não tive tempo para escrever uma carta curta, por isso escrevi uma longa. Quem pergunta é parvo durante 5 minutos, mas quem não pergunta é parvo para sempre. Comprem terras, já não as estão a fabricar? De todas as criaturas de Deus, há apenas uma que não pode ser feita escrava da trela. Essa é o gato. Se o homem pudesse ser cruzado com o gato, melhoraria o homem, mas deterioraria o gato. Nunca discuta com um tolo. Os espectadores podem não ser capazes de perceber a diferença. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal Citações.